pessoal! Então, já tem um tempinho que eu tô devendo para vocês uma explicação sobre como funciona as fases da escrita da criança, e eu vejo que sempre que acontece alguma atividade, alguma avaliação nesse sentido, as crianças ficam temerosas, as mães ficam meio apavoradas. Então eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples para que vocês entendam como é importante a gente avaliar como professor, né? Avaliar qual a fase que a criança está, para que eu possa trabalhar em cima disso e ela possa atingir um resultado melhor. E também para tranquilizar vocês que nesta fase não existe o certo e o errado, tá bom? Eu vejo algumas mães apavoradas, nervosas, né? Ai, ela sabe, tá fazendo errado. Não existe o certo e o errado agora. São fases, são etapas que a criança vai vencendo, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala assim, agora nós vamos fazer uma avaliação da fase da escrita, eu sempre peço, não interfira, tá bom? Não interfira, por quê? Porque é importante a gente saber exatamente na fase que a criança está. E quando o pai, o professor, a mãe interfere, sai ali dos eixos e a gente não consegue ter assim a certeza de qual a fase que a criança está, porque fica meio bagunçado, tá bom? Todas as crianças passam por isso, vou explicar mais ou menos assim como funciona. Toda criança, quando começa assim a brincar de escrever, ela passa pela garatuja, né? Ela finge que está escrevendo, ela faz aquele desenho, como se estivesse escrevendo no papel. Então você fala para ela assim, escreva a palavra cavalo. Ela vai fazer assim, cavalo. Para ela, aquela ali é a escrita espontânea dela. Tá escrito cavalo dessa forma. Conforme ela vai tendo conhecimento, ela vai sabendo, ela vai observando as coisas, ela consegue identificar que a escrita não é dessa forma, que não é um desenho, não é um rabisco. A escrita é feita na forma de símbolos. Então, na segunda fase, no pré-silábico, que a gente chama a fase pré-silábica, a criança já consegue fazer alguns, independente do valor sonoro que ela não tem ainda, tá? Ela já consegue colocar alguns símbolos, ela sabe que se escreve com símbolos, então ela coloca ali alguns desenhos, quadrados, triângulos ou letras diversas, as letras que vier na cabeça dela, ela vai colocar. Quando você pede para uma criança assim, escreva a palavra cavalo, ela coloca qualquer letra. Se ela imagina um cavalo grande, ela coloca muitas letras. Um cavalo pequeno, poucas letras. Ela já sabe que não é assim com riscos, com rabiscos que se escreve. Ela já sabe que se escreve com símbolos. Ela pode colocar até números e letras que ela vai estar na fase pré-silábica, tá bom? Depois dessa fase pré-silábica, a criança já consegue fazer uma escrita diferenciada, tá bom? Ela já sabe que nós escrevemos com letras, mas ela ainda não tem o conhecimento do valor sonoro de cada letra. Se você fala assim para ela, escreva cavalo, e ela já tem esse conhecimento da sílaba, por isso que a gente fala sempre na educação infantil. Quantas vezes a gente abre a boca para falar cavalo? Ela vai falar cavalo, né? Ou cavalo. Ela já sabe que ela abre a boca 3 vezes para falar. Então ela vai colocar ali 3 letras. Independente de qual letra, não precisa ter valor sonoro, mas nessa fase silábica sem valor sonoro, ela conta exatamente quantas vezes ela abre a boca e coloca uma letrinha para cada sílaba. Se eu pedir, escreva a palavra cavalo, ela pode escrever dessa forma assim, tá bom? Da forma que eu vou colocar aqui, pode ser o B, pode ser o C, pode ser o G, mas ela sabe que ela abre a boca 3 vezes, então ela vai colocar uma letra para cada vez que ela abre a boca. Essa é a fase silábica sem valor sonoro, tá bom? Então ela coloca uma letra para cada sílaba. Agora, a próxima fase depois dessa, a criança já consegue colocar o silábico com valor sonoro, tá bom? Se eu pedir assim, escreva cavalo, ela vai ficar pensando assim, cavalo, vai três letras. Então o K
É K que eu vou escrever o cavalo. Ela coloca a letra K. Ou ela pode colocar na primeira sílaba o A para fazer cavalo. K, ela já resolveu. Vá. Ela pode colocar outro A, porque ela entende que a segunda sílaba também vai um A. Cavalo. Ela pode colocar um O no final. Ou pode colocar cavalo, A-A-O, cavalo. Ou pode colocar o K, o A para fazer o vá e o L e o L para fazer o lo. Também ela vai estar na fase silábica com valor sonoro, tá bom? Agora, a silábica com valor sonoro, ela tem algumas ali modificações, tá bom? Ela pode colocar tudo com vogais, ela pode também misturar vogais e consoantes, tá bom? Em uma só palavra, que da mesma forma vai estar nesta fase, tá bom? Agora, no silábico alfabético, quando a gente fala assim, a criança já está no silábico alfabético, ela começa a pensar que para escrever cavalo, vai o K e o A para fazer K. O vá vai o V e o A. Então ela já começa a ligar ali as sílabas, as consoantes com as vogais para fazer este som, tá bom? Então o cavalo, que antes era A-A-O, o K, vá, o V e o L de cavalo já começa a ter ali uma sílaba. Algumas letras ficam soltas e outras letras ficam juntas na sílaba, tá bom? Mas tudo isso é no silábico alfabético já. Não precisa, a criança para estar no silábico alfabético, ela não precisa estar escrevendo totalmente correto. Tá bom? Então, tudo vai da maturidade que ela se encontra. E depois dessa fase, a criança já consegue escrever a escrita convencional, tá bom? Então, assim, nós fizemos uma avaliação semana passada, uma antes das férias, e nós vamos fazer mais avaliações assim da escrita espontânea. Então, eu quero deixar vocês, pais, tranquilos, tá bom? Que não existe o certo e errado. Alguns pais falam assim, nossa, escreveu só com vogais, escreveu só com consoantes. Esse vídeo é só para vocês, assim, terem uma noção de como a gente avalia a escrita da criança e todas as formas estão corretas, tá bom? E a criança só está passando de fase. Isso faz parte do desenvolvimento, faz parte e a gente fica muito feliz com cada resultado da criança. Olha lá, beijo para vocês e acalma o coração.